O demônio, ele conhece, ele sabe a limitação de um crente. Ele sabe quando o crente está com medo. Ele sabe quando ele faz um barulho, o crente recua. Ele sabe quando o crente treme, né? As bases, eu posso dizer assim, desculpa. Ou também que não está com uma vida de verdade, principalmente, né? Quem não está fiel a Jesus. Na presença de Deus. Quem não está fiel a Jesus, o demônio olha para ele, eu vou te mostrar, eu sei o que é bom para tosse. Demônio brinca não. É uma guerra, né? É uma guerra. Exemplo, eu vou trazer um exemplo meio que chulo, que eu falo nas minhas pregações. Imagina nós que estamos com uma farda, seja lá um policial, seja lá do exército. E daí você entra na maior comunidade do Brasil de traficantes e bandidos. Você pensa que você vai sair dali sozinho? Você pensa que vai sair dali vivo? Entrando como um guarda, um policial, para prender ele, você pensa que vai sair dali? Vai ter briga, né? Porrada, tiro, bomba e vai ser guerra. É assim. Nós somos cristãos, estamos armados. E as nossas armas não é carnais, é espirituais. Os demônios estão vendo que nós estamos revestidos com a glória, a farda, como exército de Deus. Ele está vendo lá. E quando nós vamos acessar o reino deles para arrancar alguém de lá, para trazer alguém para Jesus, ele não vai querer perder. Não vai querer perder. Por isso que é muito importante estar preparado para isso. Por isso que é muito importante estar preparado para pregar o evangelho, estar preparado para participar de cultos de cura e libertação, estar preparado para participar de alguns tipos de um contexto difícil, quando tem um demônio, porque o demônio olha e diz: duvido que você vai tirar ele das minhas mãos. Meu Deus. Se o cristão não foi chamado para isso, ou não está com uma intimidade com Deus, não está com a vida no altar, nem vai. Para não passar vergonha. Continua orando, jejuando. A gente tem, casos de que uma pessoa lá do nosso bairro lá de Belo Horizonte foi querer desafiar papai. Deus me lembrou isso aqui. E outras pessoas chegaram perto de mim contando esse caso e diz que estava lá com ele no dia. E outras pessoas disseram: eu vou sair fora porque eu não vou mexer nessa área não. Então cada pessoa sabia onde é que poderia entrar e não. Mas a arrogância do cristão, ou de alguém que se diz cristão, melhor dizendo, quer fazer... Não espera Deus mover primeiro, não espera Deus falar, não espera Deus agir. Não sabe se tem esse chamado, não sabe se tem essa autoridade. Aí vai colocar a mão, aí que acontece? Acontece que ele deu tudo errado para ele. Passou vergonha, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu o casamento, foi pro homossexualismo, foi tristeza. Só porque foi contra e foi despreparado. Só porque foi despreparado. Nossa, muito sério. E é tão sério isso que, por exemplo, quando me contaram isso, e eu disse: é verdade, porque esse fulano foi mesmo lá. E diversos tipos de pessoas. E daí o que acontece? É por isso que eu aconselho nas minhas mensagens, nas minhas pregações: se enche da palavra. Seja um cristão genuíno. Seja aquele que é amigo de Deus. Seja aquele que não importa o que vão dizer, você só quer saber de Jesus. Mas no pleno conhecimento da palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo. Se você é esse cristão, onde Deus te mandar, vai. O que aparecer na sua frente, fala. O demônio vai cair. É claro que você não vai ficar pesquisando e procurando, sendo caçador de demônios. Isso não existe. Tem um demônio ali, eu vou lá. Não. Você vai ser movido pelo Espírito Santo. Isso. A própria Bíblia Sagrada diz que Jesus ele era movido pelo Espírito Santo de tal forma que ele atravessa a margem do mar da Galileia e vai para uma cidade chamada Gadara. A cidade ali de Decápolis. Sim. E ali ele encontra com um que a Bíblia menciona que é um endemoniado de Gadara. Isso. Jesus ele só foi naquela cidade por causa de uma alma. Presta atenção, Jesus poderia ir para os palácios, ele poderia estar nos melhores locais, mas ele vai num cemitério por causa de uma alma. Por quê? Ele já viu no reino do Espírito a voz de Deus dizendo para ele: vai para lá. Tudo que Jesus fazia, a vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. O desejo de Jesus era fazer a vontade de Deus. E quando ele vai libertar aquele homem,
com certeza, eu falo sem medo de errar, porque é assim que funciona, a palavra de Deus já havia chegado para ele. Você tem que ir para lá porque tem alguém que precisa. É assim que funciona. Se nós vamos libertar alguém ou profetizar para alguém, nós precisamos ouvir Deus fazendo. Deus quer salvar todos. Nem todos querem a salvação. Então não adianta você ir lá pregar para ele, não adianta você lançar as pérolas do Espírito para ele e depois ele zombar você, se levantar contra você. Você vai perder o seu tempo, porque se a pessoa não abrir o coração, você pode até pregar a palavra de Deus como, eu vou pregar a palavra de Deus que eu quero que ele seja salvo. Sim. Esse é o intuito de um pregador, salvar a alma, se ele quer ouvir ou não. Mas você precisa entender se ele vai abrir o coração. É o Espírito Santo que convence. Isso. Na medida que você vai falando, a palavra é espírito em vida. Ela vai penetrando a alma, o espírito, a medula vai trabalhando. Mas se a pessoa olhar para Jesus e falar, eu não quero Jesus, ele não pode obrigar. Não acontece nada. Não pode obrigar ele a que se é o mover. Espírito, que convence o homem. Exatamente. Nem por força, nem por violência. É pelo meu Espírito. Pelo poder da palavra. É por isso que quando o Espírito Santo de Deus fala, você vai perceber que alguns livros de Apocalipse vai dizer que é para nós ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Então, o que é importante? Se nós vamos pregar a palavra de Deus, para um caso assim, de alguém que está possesso por um demônio, com certeza, se ele não abrir o coração, a libertação não vai chegar para ele. E o pior de tudo, se ele abrir o coração e a libertação chegar, ele precisa pegar a palavra e viver a palavra, porque senão o demônio vai voltar.